Olá, Marcela. Olá, Mafalda. Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Como estás? Estou bem. Olha, decidimos fazer esta conversa porque aqui numa reunião de equipa, há um tempo atrás, entramos assim num debate sobre uma expressão. E a expressão tem a ver com, eu digo filhos no divórcio e tu dizes filhos do divórcio. Ou disseste, portanto, já me estás a mandar parar. Calma. Oi, mão levantadinha. Para mim são duas coisas diferentes, não são a mesma coisa, ok? Para mim existem filhos no divórcio e existem filhos do divórcio. São duas coisas diferentes, não é a mesma coisa. Sim, mas eu sei que é tratado muitas vezes como se fosse equivalente, mas para mim não é, ok? Sim, mas quando nós estávamos na nossa conversa ainda não tínhamos chegado a esse ponto, estás aqui a acelerar. Quando estávamos na nossa conversa vinha a propósito, não sei se te lembras-te a que propósito é que vinha essa conversa? Não? Vinha a propósito de um módulo ou de uma unidade da certificação de facilitadores de novembro. Sim. E eu dizia filhos no divórcio e tu dizias filhos do divórcio. E estávamos com a Andréa Barros e com a Catarina Gomes, da nossa equipa, e estávamos os quatro a falar, e estávamos aqui com eu e tu, com esta questão, se era filhos no divórcio ou filhos do divórcio naquela unidade específica, não é? E depois foi daí que veio a conversa e o debate da diferença entre uma e outra, e como podia ser interessante partilharmos essa diferença, não é? Porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença e existe mesmo, digo eu, filhos do divórcio, infelizmente eles existem. Olha, há uns episódios atrás com a Marrafa aqui, brincámos com isso, os filhos do divórcio. O que é isso, filhos do divórcio? O divórcio não faz filhos. E brincámos um bocadinho com essa expressão, porque é uma expressão que eu sinto que vem carregada de muitos preconceitos associados. Eu sei, Marcela, que não é assim que tu a utilizas, e foi isso o interessante da nossa conversa, mas essa expressão é utilizada de forma muito frequente e até vulgar para se referirem a crianças que têm os pais separados. E que depois na nossa conversa tu te expuseste o que é que era para ti os filhos do divórcio e que eu percebo, compreendo e concordo, mas que eu sou advogada, não é? E aquilo que nos chega aos escritórios e que fica, é preciso aqui ressalvar bem, e o que fica são efetivamente os filhos do divórcio, não são os filhos no divórcio, porque esses são os que entram e vão, não é? Porque são fases, não é? São fases. Exato, pontualmente voltam, não é? Pontualmente voltam para resolver mais uma coisa ou outra, voltam a sair. Todas as pessoas têm questões legais no casamento, no divórcio, na morte, naquilo que são as fases da vida, do desenvolvimento humano, não é? Naquilo que nós vamos passando nos acontecimentos da nossa vida. Agora, aquilo que fica e que um advogado mantém durante muito tempo, os processos que se mantêm muito tempo no processo são efetivamente aqueles que sofrem com consequências de um evento mal resolvido, seja ele o divórcio, seja ele o casamento, seja ele a morte. Não é? Um evento da vida humana que foi mal resolvido. E se não foi resolvido, ele mantém-se por resolver e por isso o processo mantém-se. E por isso, para mim, existem filhos do divórcio. Efetivamente, existe crianças, jovens, adultos, que um divórcio que não foi resolvido, que não foi ultrapassado, não é? Em que não se verificou aquilo que nós defendemos, que é um divórcio consciente. Quando não se operacionaliza um divórcio consciente, tu vais ter filhos do divórcio. No fundo,
são filhos cujo o parentar desses filhos ficou pautado pela condição de separado ou divorciado dos pais. Ou seja, deixei de olhar para o meu filho pela pessoa que ele é, como ele é, deixei de viver a minha parentalidade como a parentalidade que eu desejava viver, que eu queria para mim e para os meus filhos, e passei a organizar-me em função do facto de eu estar separada da mãe ou do pai deles. É isto. É isso. Isso faz-me lembrar também algumas condições que as pessoas têm que podem toldar essa possibilidade de vermos os nossos filhos como eles são e estarmos na parentalidade com a nossa autenticidade e com os nossos valores e com a nossa integridade, em vez de estarmos condicionados. Por exemplo, crianças que tenham uma doença, a diabetes, por exemplo, ou um autismo, por exemplo. Ou uma condição qualquer que torne as necessidades daquela criança ou daquele jovem mais específicas, e há famílias que conseguem separar, ok, o meu filho é o meu filho como é e tem uma diabetes e tem um autismo e tem outra coisa qualquer, depende, não é? Uma restrição alimentar, por exemplo, uma restrição alimentar, pronto, uma particularidade sensorial qualquer, o que mais seja. vulnerável à ansiedade, qualquer coisa assim. Exato. E em vez de eu deixo de ver o meu filho para além dessa condição dele. Eu vejo, olha, o meu filho e só vejo o autismo, não vejo o meu filho. Vejo o autismo que o meu filho tem, vejo a diabetes que o meu filho tem, vejo a condição alimentar, a restrição alimentar que o meu filho tem. E deixo de conseguir ver para lá disso, ou deixo de conseguir ver isso como uma parte ou uma condição que ele tem, e passa a ser a natureza dele. E muitas vezes acontece isso, ou algumas vezes, não é muitas, mas algumas vezes, e não são tão poucas. Eu quando digo que não é muitas, também não são poucas. Então é assim um número que é já considerável. Nós achamos entre os 20% e 25% das famílias ficam mesmo muito reféns da condição de pais separados, e os filhos de pais separados, e passam a conviver na sua parentalidade a partir desse pressuposto, o que é um filtro brutal para vermos a vida que temos e os filhos que temos e as relações que queremos. É isso? É isso mesmo. Tu encontras, de facto, pais que à partida se começam logo por se apresentar, coitadinhos os filhos, eu sou separada, eu sou separado, não é? Começam logo por aí, na apresentação deles, não é? E repara como isto condiciona logo tudo. São os próprios pais, não é? Que gerem a parentalidade a partir deste lugar. Sim. Fazem isso olhar para os filhos e fazem isso olhar para si próprios. Eu acho que se calhar a condição de ambos, não é? Potencia ainda mais. Isto é uma simbiose, sim. Sim. Porque também vejo muitas mães e pais a dizerem coisas como: olha, não dá para fazer isso porque estou sozinho com eles, ou não posso fazer as férias tal porque estou separado da mãe ou do pai e não dá para fazer. E também condicionarem-se imenso nas experiências que querem viver, por isso, como estou separada, ou como estou sozinha, ou como nessa semana estão na mãe ou estão no pai, ou nesse fim de semana estão, e começam aos poucos a organizar-se em função disso, eles próprios. Sabendo que todos nós temos limitações, independentemente do estado de casado ou de solteiro ou do que quer que seja, não é? Porque também ouvimos depois pessoas casadas que dizem a mesma coisa e que se limitam também porque nunca podem estar sozinhos eles próprios, não é? Agora estava-te a ouvir e estava a levar engraçado que depois também ouvimos pessoas que também gerem a sua parentalidade muito condicionada, sendo elas casadas, que fazem coisas muito idênticas, não é? Neste estado diferente, uns casados, outros separados, mas que no fundo funcionam muito idêntico, não é? Sim, mas sabes que a questão aqui é mesmo a narrativa, é o que nós contamos a nós próprios sobre o que nos está a acontecer. Claro que se calhar a pessoa que diz não posso porque como estou separada e não vou porque estou sozinha ou estou sozinho, na verdade, muito provavelmente, quando estava casada também tinha limitações dessas, só que a história que se conta é que vai trazer esse condicionamento. É a história que nós contamos sobre isto, não é? Porque também uma mãe ou um pai separados também podem fazer exatamente o contrário, que é agora que estou separado, é possível escolher onde vou
porque não tenho que estar a combinar, ou porque outra pessoa tinha gostos particulares que não me permitia fazer determinadas coisas e agora já não estamos com essas limitações, porque pá, estou eu com os miúdos, eu escolho e falo com eles e é muito mais fácil e muito mais ágil. E é a mesma circunstância, né? Estou separado sozinho com os meus filhos. Mas a história que nós contamos sobre isso é que pode ser altamente restrita e condicionadora da nossa vivência. E sobretudo na nossa vivência com os nossos filhos, porque vamos para a relação, não é como a mãe ou o pai íntegro, inteiro, e pronto para a relação contigo, não é? Contigo, filho, e vou como um pai limitado ou um pai amputado porque estou divorciado, porque estou separado, porque estou menos, sou um bocadinho menos, porque não... E então vem muitos esquemas a seguir, que é os esquemas compensatórios, que são esquemas de não vermos os nossos filhos como eles são, mas sempre à luz do que vivem ou que transportam do outro progenitor, às vezes gestos, às vezes conversas, ideias que os miúdos trazem, e em vez de as conseguirmos receber como autênticas e geradas por eles ou descobertas por eles, estamos sempre a ver isso como potencialmente uma carga que trazem do outro progenitor, não é? Qualquer coisa que vem trazida dali. Sim. E há pessoas com muita dificuldade em desligarem-se disso, não é? Concordo, sim, que ficam muito presas a esses condicionalismos, ou melhor, a essas narrativas, não são propriamente condicionalismos, são narrativas, não é? Mas são narrativas que nos condicionam e quando são inconscientes e não trazemos assim mais para a consciência, daí a importância do divórcio consciente, não é? É sairmos da reatividade e saindo da reatividade é que conseguimos ter mais clareza para trazer para a luz aquilo que de facto está a acontecer. Olha, repara como eu estou a fazer esta narrativa. Olha a história que eu estou a contar sobre a mim própria. Pois. Estás a ver a importância do modelo do divórcio consciente, do GP3S, no que toca aqui ao divórcio, não é? Eu acho que é mesmo quando nós entramos quando nós verificamos que temos filhos do divórcio, a importância do modelo de poder intervir, quer para os próprios, numa autoanálise, quer para os profissionais. Se estamos de facto neste esquema de funcionamento de reatividade e de não assumir a nossa responsabilidade, ou se estamos em potencial porque às vezes há pessoas que ainda que reativas, não é? Ainda que têm esse potencial de poder assumir a sua responsabilidade e de poderem tomar decisões fora desse lugar de reatividade. Eu acho que o modelo, para quem não o conhece, que podem encontrá-lo no nosso livro, pode ser muito orientador. Acho que é uma ferramenta, sinceramente, que pode ajudar muito a sair destes esquemas de uma parentalidade muito contenciosa ou de um divórcio muito contencioso. Uhum. Sim, eu acho que ajuda por isto que estás a mencionar, porque lá está, traz à consciência essas narrativas, porque quando elas não estão conscientes, o que acontece é que ficam ocultas, não é? São assim, energias ocultas, conversas que não lhes damos voz, ficam assim bem, bem escondidinhas dentro de nós, e depois saem tipo válvula da panela de pressão, não é? Vão saindo no comportamento, e vão saindo em comportamentos que nós não regulamos bem, que nós não compreendemos bem, e portanto começam a vir ao de cima aquelas questões que são as que nós nos damos oportunidade e nos damos permissão para pôr, que é isto tem a ver com os meus filhos, isto tem a ver com a parentalidade, isto tem a ver porque essas nós conseguimos assumir mais facilmente como pais e como mães, conseguimos assumir mais facilmente olha, isto tem a ver com o que eu sinto e com a mágoa que eu sinto, isto tem a ver com a narrativa que eu faço de mim própria agora que sou uma pessoa, pertenço, como dizia uma cliente, né, ao clube das divorciadas, não é? Quando começamos a achar que pertencemos a esses clubes. E então começam a vir esses comportamentos que vêm camuflar de alguma forma a necessidade básica. Ainda que eu acho que se as pessoas colocarem pertencermos ao clube, mas de uma forma em que isso me traga, dispara aqui em mim coisas boas, está tudo certo, não é?
Se eu me sentir que sou sportinguista ou benfiquista ou portista ou o que quer que seja, mas isso seja uma coisa que me faz bem, não é? Tudo bem, porque isso gera em mim resultados bons, não é? Uhum. Por isso, eu também encontro algumas pessoas que o facto de se sentirem que pertencem ao clube dos divorciados ou dos casados são coisas boas para a pessoa. Uhum. Sim. Se assim for, eu já vi algumas pessoas dizerem isso. Eu já divorciei algumas pessoas que dizem isso mesmo. Eu agora pertenço ao clube dos divorciados, mas dizem isto com um grande Não, a sorriso, sério. Uhum. um grande potencial de, a partir de agora, isto é muito libertador, como já vi o contrário. Dizer, eu, infelizmente, agora pertenço ao clube dos divorciados, não é? Aquilo que nós dizemos sobre o que é isso, que dizemos a nós próprios, porque se nós lhe pomos essa carga negativa, naturalmente isto é catástrofe, é uma catástrofe na minha vida, não é? Uhum. O Uhum. terror, é o drama, é a tragédia, não é? Agora, se eu lhe ponho uma carga de potencialidades de um mundo novo que se abre, de coisas boas que podem acontecer, de libertador, que eu também vejo algumas pessoas colocarem, e é engraçado que estas pessoas que me põem esta tónica pela positiva, também vejo como o evoluir do seu pós-divórcio é tão diferente daqueles que põem uma carga negativa, não é? Uhum. Aquilo que nós dizemos a nós próprios. Por isso aqui os filhos é a mesma coisa, não é? Aquilo que nós dizemos aos nossos filhos, E mais do que dizemos, a forma como vivemos com os nossos filhos é que nós às vezes ainda por cima ainda há essa questão. Mas antes de ir é o para que essa questão, dizemos não é? fa- E o que fazemos não bater certo uma coisa com a outra. Mas também, olha, também. ainda antes de ir para aí, queria só fechar ali um tópico que deixaste atrás do clube, não é? E desse pós-divórcio de quem vai para o clube das divorciadas ou dos divorciados com otimismo, com esperança, com uma vida Com nova a confiança começar, com confiança, isso, não é? e com Um, coragem, da minha experiência, que vale o que vale, não é? Porque é limitada, mas eu tenho a impressão de que essas pessoas pertencem ao clube de uma fase transitória. Passado uns anos de se terem divorciado, isso já não é sequer um assunto. já não É, é um assunto, é verdade. não Isso é? é só ali aquele momento, sim, sim, É sim, uma fase. Ao ponto, plenamente de acordo. não é? Também tens também a Tenho, experiência que tenho, tens. porque todas as pessoas que me recordo de se sentirem naquele momento aliviadas, com o facto de estarem divorciadas e contentes e de sentirem, olha, agora esse orgulho, passado uns anos e não tantos assim, isso é um não assunto. Deixa de ser assunto. Ao contrário daquelas pessoas que vão para o clube É com aquele pesar, esse aquela dor, pesar, aquela perda, não é? Essas aquela. muitas vezes ficam no clube durante Ficam muito lá tempo. muitos Não anos. é? Concordo mesmo, sim, 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 sim. Também não é sempre, também já vi pessoas que passam por essa fase ali no início e depois começam a vir para cima, a vir bora, 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 a começar a perceber, lá está, a ter outra narrativa. Nem todas ficam lá, Uhum. claro, não. E há muitas pessoas que saem dali e que vão à procura, porque todas aquelas pessoas que procuram efetivamente ficar bem, não é? Eu estou-me a sentir mal, mas procuro sair daqui, naturalmente, saem desse lugar de tristeza, de condicionante. Agora, há pessoas que ficam lá, mas se eu não procurar sair de lá, pois com certeza vou ficar lá. Uhum. Sim. É tão mais fácil estar-se mal, não é? Fácil no sentido de que não é preciso fazer muito. Não é fácil no sentido de o que é que custa mais? Onde é que se mete mais energia? Nós não fizermos nada, se não fizermos nada, naturalmente vamos para sítios menos positivos. Pois, acho que já falámos bastante nisto, e tu falas, não é? Vais falando ao longo do nosso trabalho e das nossas formações e ah, o, o desconhecido é realmente assustador, não é? Para todos os humanos, isto é comum a todos os humanos, não é? E naturalmente que o fim de uma relação conjugal
vai trazer aqui um novo capítulo da vida destas pessoas e que é desconhecido. Essa capacidade de viver novas experiências que nos potencia de facto ficar bem. Claro que é muito seguro, ainda que eu esteja mal, mas sei, aqui eu fico, aqui eu sei o que é isto, e eu sei o que é que posso contar, ainda que mal. E por isso é que existem tantas pessoas com dificuldade de sair dali, daquele lugar. Estou mal, sei que estou mal, conheço esta sensação de estar mal, mas eu sei aqui o que é que posso contar, que é mau. Mas o poder ficar bem, há pouco tempo tínhamos uma publicação sobre isto e que eu achei de facto muito importante ganhar-se esta consciência, que é naturalmente que se eu tenho conhecimento, se eu já sei que estou mal para ficar bem, naturalmente que eu tenho que ir para um lugar desconhecido. Tem que arriscar. Eu tenho que arriscar. E esta capacidade de arriscar que nós temos dentro de nós, e ainda bem que temos, porque senão estávamos mesmo tramados, que nos permite ficar bem e fazer coisas novas, ainda que com o risco de passarmos por acontecimentos que não estão nas nossas mãos, que não estão no nosso controle, de podermos até passar por episódios com mais frustração, mas só passando pelo novo e pelo desconhecido é possível sair de lá. E por isso é que eu acho que algumas pessoas têm tanta dificuldade em sair desse lugar tão difícil, porque não querem arriscar. É essa incapacidade ou falta de vontade de se permitirem arriscar. Sim. Ou a dificuldade de alocar vontade para conseguir mudar qualquer coisa. Eu acho que é muito complexo, o nosso comportamento é super complexo e temos esquemas incrivelmente organizados e muitas vezes já empedernidos dentro de nós que nos levam a repetir e a repetir no comportamento. Primeiro porque é mais fácil, mais uma vez vamos ao mais fácil, os circuitos neurológicos que já estão montados, é muito fácil de os manter, estamos em piloto automático, eles reproduzem-se e voltam a acontecer e portanto temos que estar muito presentes, muito no momento e com muita energia alocada para fazer a mudança. Sobretudo quando ou temos alguma dificuldade em fazer essas mudanças, essa perspectiva mais analítica, porque às vezes queremos fazer passos muito grandes. Desse sítio de dor e de sofrimento, podemos estar a ver a saída num local que achamos inacessível. E pode ser mesmo inacessível do ponto onde estamos. E às vezes precisamos de ajuda de alguém que nos ajude a ver os pequenos degraus que podemos fazer até chegar a essa saída que nos parecia inacessível. Como se fosse uma escada, como se fosse uma pequena escadinha ou uma pequena rampa que vamos montando para conseguir chegar à saída. E quem não tem essa capacidade analítica, porque pode estar muito toldado pela dor, ou porque está muito condicionado pelos hábitos que tem de funcionamento, ou porque não vê os pequenos degraus, só vê mesmo a saída lá muito em cima e inalcançável. E então é preciso muitas vezes termos apoio, seja de mentores, seja de psicólogos, seja de psiquiatras, seja de coaches, seja de... Depende da necessidade da pessoa e do sítio de onde está, não é? Mas para nos ajudar a ter uma perspectiva que nós habitualmente não conseguimos ter e conseguir desenhar um circuito e um caminho que nos vai levar à saída e que nós não estamos a ver. E é natural que não vejamos, porque todos nós temos pontos cegos e precisamos do olhar dos outros para nos ajudar a expandir esses pontos cegos, para nos ajudar a pôr numa posição diferente e conseguir ver coisas diferentes. Porque nós vamos sempre para os nossos locais, vamos sempre para os nossos hábitos, é mesmo assim. É preciso perguntas diferentes para dar respostas diferentes. E quando nós ficamos sozinhos na nossa cabeça a fazer isso,
vamos tendencialmente fazer as perguntas de sempre, as perguntas que nos fazemos sempre, não é? Que é como é que eu vim aqui parar? Porque é que isto só me acontece a mim? O que é que eu fiz para merecer isto? Ou eu sou mesmo estúpido, lá estou eu outra vez. O que quer que seja a narrativa que cada um de nós tem ali 2 ou 3 e é para essas que vai sistematicamente. E às vezes é preciso vir outra voz, fazer-nos perguntas diferentes e ajudar-nos a montar circuitos diferentes. Disseste agora uma coisa para mim mesmo super importante, porque tradicionalmente as pessoas procuram ajuda para uma série de fases da vida, de eventos, e procuram-no com à vontade e assumem isso. Olha, nomeadamente o casamento. O casamento, as pessoas organizam o casamento e muitas vezes procuram profissionais para os ajudar naquele evento. Né? Sim, sim. A cabeleireira, a senhora do vestido, a festa, o o catering. evento, tudo, para pensarem naquele dia super, hiper, mega especial, não é? E é um serviço muito conhecido, faz eventos comerciais para vender estes serviços para o dia do casamento, não é? Há feiras sobre os serviços do casamento, que é bem visto e bem aceito, certo? E o que me parece normal, porque é uma coisa que não se faz todos os dias. Me Exato. E nem parece, todos nós sabemos fazer buquês, nem todos nós sabemos fazer ora, penteados nem mais, lindíssimos. Exato. nem mais, pronto. Porém, que me parece também uma coisa muito mais complexa. E eu não ponho em causa que a festa do casamento seja uma coisa complexa, mas parece muito mais complexa que um momento que é a reestruturação da família, a reestruturação da parentalidade no pós-divórcio, com a necessidade de redefinir o papel de cada um de nós. Que nós esperamos que tenhamos essas respostas dentro de nós. Muitas vezes, muitas famílias, até sem referenciais dentro da sua própria família, que tenham passado por divórcios, não é? Sem ninguém que lhes possa, dentro das suas famílias ou até dentro do seu núcleo mais próximo, que tenha passado por essa experiência e que possa trazer a sua contribuição positiva para encontrar soluções nesse momento de reestruturação. Parece-me que pensarmos que eu vou ser capaz, sem orientação de ninguém, sem procurar profissionais, sem procurar quem efetivamente possa apoiar num momento destes, um momento muito mais desafiante do que estes que nós estávamos a falar e que as pessoas aceitam que se calhar é preciso, para tudo correr bem, ir à procura de profissionais que nos apoiem. Então, se em momentos muito, muito mais tranquilos, muito mais serenos, em que lhes parece até muito menos complexos, parece-nos natural que uma ajuda é importante. Então, se estivermos a falar de um momento que está só equiparado por toda a literatura e todas as investigações que têm sido feitas neste âmbito, que o divórcio é efetivamente um momento tão desafiante, equiparado à morte, está aqui equiparado À morte de uma pessoa querida à para morte de nós. uma pessoa querida para nós, não é? Parece-me quase que a resposta é óbvia. Procurar ajuda, procurar um profissional, procurar alguém que nos possa apoiar num momento destes, como é o divórcio, ainda que para algumas pessoas até possa ser sentido como libertador, não é? E não como a tal tragédia, mas ainda assim é muito desafiante. Estamos a reestruturar papéis, estamos a reestruturar a nossa parentalidade com os nossos filhos, não é? Numa equação que desconhecemos. Parece-me que, apoiados, com certeza que vamos encontrar respostas, podemos chegar a sítios que sozinhos teremos muito mais dificuldades. Eu acho que se fala muito pouco nisto.
fala-se muito pouco nos apoios para momentos importantes, e estamos a falar dos bons e dos maus, mas parece que para os bons temos mais facilidade em pensar que sim, que é aceitável. Então, se para os bons é aceitável, que eu até já vou com essa esperança, com essa vontade que corra bem, imagine para aqueles momentos que efetivamente são muito mais desafiadores, muito mais desconhecidos. Se nós nos fizermos apoiar aqui dos profissionais certos, ou até mesmo não sendo profissionais, até mesmo dentro da minha rede de contactos mais próxima, que de alguma forma me possa dar uma resposta, que possa conhecer a realidade do que é uma parentalidade não conjugal, ou de um divórcio. Sim, sim. Os amigos, a família, as pessoas próximas, não é? Que podem trazer um contributo mais construtivo e mais informado. Eu até Uh, vou mais longe, Mafalda. hum, Eu sei que o que vou dizer agora, nós temos previstos na lei mecanismos até para a morte, para o divórcio, para o nascimento de um filho. Eu acho que deveria de haver também mecanismos na lei em que há dias que as pessoas podem dar que são compensados, porque as pessoas, porque se admite que naqueles períodos, efetivamente, as pessoas precisam de algum tempo para tratar e diligenciar de coisas. Eu também acho que na lei deveria de existir, que é uma coisa que não se fala, não é? As pessoas também deveriam de ter aqui, em termos, por exemplo, laborais, porque efetivamente ele está estudado, Mafalda, que uhum, o divórcio é efetivamente um momento bastante adverso comparado à morte de um ente querido. uhum. E se nós temos este reconhecimento, todos os trabalhos sérios de científicos, não é? Trabalhos sérios, eu acho que a lei também devia de reconhecer que o divórcio, quem passa por um divórcio, também deveria ter, em termos laborais, aqui até dias justificados de falta ao trabalho ou de apoio à família, porque efetivamente quem passa por um divórcio ou por quem tem uma parentalidade não conjugal precisava deste reconhecimento legal. Eu acho que é uma coisa que não se fala, pelo menos ainda não me apercebi, Uhum. e que era muito importante tomar esta consciência. Sim, porque na fase aguda da separação, e às vezes é um bocadinho antes, às vezes é exatamente durante, outras vezes é um bocadinho depois, as pessoas podem ficar mesmo com grandes incapacidades. E não é porque sejam incapazes, mas naquele momento, do ponto de vista hormonal, neurológico, biológico, fisiológico, social, emocional, as pessoas estão mesmo com mais incapacidades. Verdadeiramente, o funcionamento do nosso cérebro altera-se, o funcionamento do nosso sistema fica todo alterado. A capacidade de dormir altera-se, a forma como dormimos, o tipo de sono altera-se, os neurotransmissores alteram-se e, portanto, estamos a falar, há riscos de doença, fica altamente aumentado o risco para determinadas doenças, nomeadamente cardiovasculares, por incrível que pareça. E, portanto, estamos a falar mesmo de momentos em que as pessoas estão com menos recursos, podem estar com menos recursos. Acho que esse reconhecimento era absolutamente crucial. Olha, numa das nossas masterclasses falámos da importância e na nossa formação falamos nisso também, dos níveis aqui, o Do impacto, divórcio. Uhum. sim, a importância também que os outros têm, não é? Que os outros têm no impacto do divórcio. Eu acho que aqui é extremamente importante reconhecer que a sociedade também pode dar o seu contributo e deve. Se nós não queremos ter filhos do divórcio, isto é uma responsabilidade de todos nós, não é uma responsabilidade só dos pais em concreto, daquelas crianças e daqueles jovens. Isto é uma responsabilidade nossa. Se nós queremos que as nossas crianças e que os nossos jovens, efetivamente, não sejam filhos do divórcio, nós temos que dar o nosso contributo nos tribunais, no reconhecimento legal, no reconhecimento da lei. Efetivamente, o divórcio é um momento adverso e que nós temos que contribuir para que ele seja superado. Todos nós como sociedade, temos que dar essa contribuição. Então, nós como sociedade temos de facto que
apoiar estas crianças e estes jovens, e estes pais, e estas famílias. Se assim for, eu acho que efetivamente se calhar podemos estar a falar que não existem filhos do divórcio. Enquanto não houver um reconhecimento, porque isto é um bocado antagónico, por um lado, estamos cheios de mitos desta que o divórcio é este bicho-papão e este monstro e não sei o que. Prejudica para sempre as crianças. Não é? Mas depois vamos fazer um silêncio absoluto, como se também não existisse. E não damos contribuição nenhuma como sociedade para que efetivamente o divórcio não seja um problema. Uhum. E não deixa os nossos filhos marcados por ele, não é? Uhum. Sim. Não é? Por um lado, achamos que efetivamente pá, é uma família separada e não sei o quê, mas depois não queremos que essas pessoas tenham um reconhecimento legal, que algumas situações, como eu falei, a seguir ao divórcio, se calhar as pessoas têm tantas coisas para tratar emocionalmente, tu acabaste de explicar que mesmo neurologicamente há aqui fatores que influenciam e é que a pessoa esteja mais assoberbada e mais incapaz de dar uma resposta mais clara, mais assertiva para a resolução dos seus problemas. Para mim faz-me todo o sentido que exista um reconhecimento deste momento e desta parentalidade, porque se nós temos faltas justificadas para tantas outras coisas e coisas boas e importantes, como o casamento, por exemplo, não é? Temos faltas justificadas perante o casamento. Porque é que não devemos ter faltas justificadas perante o divórcio? Uhum. Sim, sim. Olha, na fase aguda, há duas grandes fases no divórcio. Do ponto de vista neurológico, depois do ponto de vista social e comportamental há outras, que por acaso um dia também destes podemos falar, mas quando percebemos que isto vai mesmo acontecer, que vai haver mesmo o divórcio, há o primeiro estágio que é o de protesto, em que a pessoa começa eu não quero que isto aconteça, isto não vai acontecer, não vai, o que é que está aqui a acontecer, o que é que podemos fazer para evitar? Portanto, é uma fase de protesto em que o nosso cérebro é inundado por neuroadrenalina, ficamos tão hipervigilantes que temos imensa dificuldade em adormecer. As pessoas acham que quando nos paramos, emagrecem, não é? A maior parte das pessoas emagrece quando se para. E as pessoas acham que é porque há muita gente que emagrece nessa fase e tem a mania que aquilo é uma coisa provocatória para o outro. Agora que se parou é que está lindíssimo e magro e não sei o quê. Uma coisa muito porque entrou no mercado outra vez e tá. Não, as pessoas não conseguem comer. Porque o cérebro está de tal maneira inundado, ficamos hipervigilantes, temos muita dificuldade em adormecer e passa-se cerca de 80% do dia, 85% do dia a pensar na outra pessoa e na situação que estou a viver. 85% do dia. Impressionante. Impressionante. Portanto, vê o nível de incapacidade em que as pessoas ficam para pensar no trabalho e às vezes, sem querer, até para pensar nos filhos. E daí a importância desta rede de apoio para nos poder ajudar em momentos em que estamos com recursos mais debilitados, menos capazes, não é? E depois a seguir vem a fase da resignação. Na fase da resignação, geralmente há uma coisa mais depressiva. A pessoa teve aquele boost todo, não é? Ficou a 1000 e depois de repente o sistema desliga e vem tudo para baixo. E a pessoa, é aí que muitas vezes tem tendência algumas pessoas têm tendência a deprimir ou podem mesmo passar, depois depende, lá está, se há pessoas que estão a passar por períodos de luto porque foi uma perda, podem mesmo passar por um processo de luto e começa-se aí, deixa-se de protestar e passa-se a resignar e um bocado a negociar com a vida o que é que a partir daqui podemos fazer e que ganhos é que podem haver a partir daqui, não é? E aí a dopamina vai diminuir muito, não é? A serotonina, que são as hormonas do bem-estar, baixam muito e pronto, e vem a tristeza, vem a apatia, vem às vezes um bocado a confusão, aquela sensação de não conseguir perceber bem as coisas, estão-me a explicar mas eu não entendo bem, as dúvidas, há pessoas que depois acionam muito a desconfiança nesta fase, porque como estão neste estado não percebem bem o que é que está a passar e ficam um bocadinho a desconfiar da informação. Portanto, são de facto períodos em que as pessoas estão mesmo menos capazes
e tão importante que seria esse reconhecimento que estás a dizer. Super importante. Claro. Super. Mais a Então, logística toda, não é? Pessoas estão a mudar de casa, pessoas têm que vender coisas, têm que comprar coisas, têm que mudar moradas, têm que mudar rotinas. Sobretudo, estás a ver, para quem tem filhos, então, parece-me que a pessoa fica tão assoberbada com tantas mudanças, com tanta. Como é que nós não damos aqui uma proteção legal a estas pessoas, A estas famílias. a estas famílias? Porque eu acho que no fundo deixam de ser pensadas como famílias. Eu estava aqui também a reforçar que é, pronto, perderam o estatuto de família e de proteção à família. No fundo isso era quase como se fosse proteção ao divórcio. E eu acho que este é um dos medos sorrateiros. Sim, tens razão, o que acabaste de dizer faz sentido, sim, sim. Sim, sim. Só que não é proteção ao divórcio, é proteção à família. Mesmo as pessoas separadas continuam a ter famílias e a ser famílias. Mesmo que não sejam entre si, já falámos também amplamente, há pessoas, pais separados, que continuam a sentir-se parte da mesma família, mas há os que não se sentem. Também seria, e nós protegemos a morte, não é? Damos proteção legal à morte, nós damos proteção legal às pessoas, à vida. Exato. Naturalmente temos que ter respeito pela morte, como é evidente, assim como temos que ter o respeito pelo divórcio, não é? Sim. Eu sei que parece que as pessoas têm mesmo muito medo de dizer isto, mas sim, temos que ter respeito pelo divórcio, temos que ter um respeito por esta fase que as pessoas passam, que as famílias passam, que é comum a muitas famílias. Claro, sim, sim. Temos que dar esse reconhecimento é mesmo importante. Se nós queremos proteger as famílias, queremos proteger as crianças de um desenvolvimento adequado, um desenvolvimento de bem-estar, num lugar de bem-estar. E ainda por cima sabemos o quão importantes são esses 2 primeiros anos, não é? Porque o que acontece nesses 2 primeiros anos, 2 a 4, mas ali os 2 são mesmo muito, os 2 primeiros anos são mesmo muito importantes, entre os 2 e 4 anos após a separação, vai ditar muito como as famílias vão funcionar dali para a frente. Completamente. É que eu gostaria tanto de dizer que não, mas é que é mesmo importante. Esses 2 a 4 anos, que são os primeiros anos ali a seguir ao divórcio, eles vão de facto, tendencialmente as famílias vão se reorganizar conforme estes primeiros anos foram ditados a forma de funcionamento. E eu gostava tanto de dizer que não, mas a nossa experiência diz-nos que sim. Sim, a literatura também. Eu só alargo mais porque, e aí tu ainda bem que fizeste essa, porque fala muito nos 2 anos. Eu tendo mais, conforme tu disseste, ir mais para os 4, porque eu acho que os 2 anos é realmente ainda uma fase muito aguda, não é? Sim, algumas famílias conseguem, mas não é assim a norma, não é a maioria, não é? A maioria nós sentimos que passa um bocado dos 2 anos, entre os 2 e os 4. E alguns, chegando aos 4, ainda conseguem que as coisas depois fiquem bem, conseguem reestruturar-se. E essa vai ser a diferença, não é? Que é quem consegue passar essa fase e continua a aparentar os seus filhos à luz da mãe e do pai que são e não à luz do seu estado civil. E continuam a olhar para os seus filhos como as pessoas que são e não filhos de pais separados. Ou filhos do outro pai, ou filhos daquela mãe. Não, são os meus filhos, são estas pessoas que eu tenho à minha frente, não é? E esses são os filhos que estão no divórcio, não são os filhos do divórcio. Esses são os filhos que estão no divórcio, exato. Não é? E naquele momento, porque os pais quando se divorciam, tendo filhos, portanto por isso é que são pais, os filhos naturalmente vão passar também pelo processo, o processo também faz parte deles, da reestruturação da família deles, mas é o processo. Como é que podemos envolver os nossos filhos, como é que podemos cuidar dos nossos filhos e parentá-los nesta fase desafiante, não é? Para que eles sejam filhos no divórcio e olhar para os nossos filhos como é que eles vão estar no nosso divórcio, como é que vamos estar com eles no nosso divórcio e não criá-los a partir do nosso divórcio, não é? Então, como é que fazemos agora que já percebemos como é que acontece os filhos do divórcio, como é que pode ser os filhos no divórcio, não é? Então, posso trazer aqui uma ideia, Marcela? Sim? Claro. Nós andamos a ler um livro da Glennon Doyle, que é Indomável. Sim. Estou a gostar imenso do livro. Também gostei muito. E ela, às tantas, partilha a sua experiência de separação.
É uma mulher que está casada com um homem e tem 3 filhos e às tantas apaixona-se, eu não quero assim dar spoiler, mas apaixona-se e decide que se quer divorciar, comunica ao marido. Ela depois fala da montanha russa que isso é, porque o marido primeiro recebe de uma maneira, e depois passa a outra, e depois passa a outra, e depois passa a outra, e nós sabemos que é mesmo assim, há este rodopio emocional quando estamos perante este evento, esta possibilidade, e ela descreve isso de forma muito, muito interessante, e às tantas fala sobre os filhos, e diz uma coisa muito bonita, eu vou ler. Mais tarde, quando ele estava pronto, ele, o pai dos miúdos, sentámos-nos para contar aos nossos filhos. Magoei muitas pessoas que amo na vida, mas aquilo foi o pior de tudo. Olhei diretamente para os rostos apavorados dos meus bebés e disse: estou prestes a desfazer os vossos corações. Com o tempo, reconstruiremos os nossos corações e eles ficarão maiores e mais fortes. Mas agora, por agora, vai doer. Às vezes temos de fazer coisas difíceis porque são coisas verdadeiras. O vosso pai e eu queremos que vocês vivam na verdade de quem são, mesmo quando for difícil, assustador e doloroso. Estou prestes a mostrar-vos como é que isso se faz. Eles choraram, a notícia mudou-os ali mesmo, naquele sofá. Viu-o acontecer. Abraçámos uns aos outros enquanto deixámos muita coisa a arder. E esta pode ser a grande diferença, não é? Como estar com os nossos filhos no divórcio. É isto, que é nós estamos aqui convosco, muita coisa vai arder, muita coisa vai doer. E a seguir vamos sair mais fortalecidos disto e estamos aqui para nos fazer. E essa é a diferença, quando eu te interrompi ainda há pouco, entre o fazer e o dizer. Não é? Não é só o que eu digo, é o que eu faço. É como eu estou contigo, é como eu estou convosco. Então não é só dizer que vamos ficar melhor, é fazer por ficar melhor. Não é só dizer que vamos sair mais fortes, é fazer o que for preciso fazer para ficarmos fortalecidos. Não é este assumir de, olha, vai doer, achei isto incrível. Ela mais para a frente diz outra coisa que é, eu posso partir o coração dos meus filhos, mas não preciso de partir os meus filhos. No fundo, eu posso magoá-los, vou criar-lhes dor, pode acontecer, mas eles não precisam de ficar partidos, não é? Eles não precisam de ficar marcados ou irremediavelmente marcados por essa dor, identificados por essa dor. Então, acho que essa é a grande diferença, não é? Como é que se faz isto envolvendo os filhos, envolvendo a família e continuando a assumir a responsabilidade de cuidar deles, não é? Nesta inteireza do que podem sentir, da mágoa e de a seguir recuperar. Isso é mesmo crucial, que as pessoas partam desse lugar, dessa clareza. Há vários autores que defendem, nós defendemos isso, mas mais ou menos na literatura de quem se tem dedicado ao tema da parentalidade não conjugal, tem defendido que o divórcio por si só, não é? Por si só, não é o responsável pelo impacto negativo dos filhos. Isto é uma ideia mais ou menos dos autores que tenho lido, é sim o nível de conflito, não é? E a fraca relação entre as partes envolvidas. Isto é uma ideia mais ou menos que eu encontro em vários autores. Nós defendemos também, acompanhamos também. Exatamente. E é isto mesmo, não é o divórcio em si, não é? E repara, as pessoas envolvidas não é só o pai e a mãe. Não. Ou só os 2 pais ou só as 2 mães. Não estamos a falar só das figuras parentais. Não, claro que a fraca relação e o conflito entre essas figuras é extraordinariamente danoso. Mas o pior é que muitas vezes as relações entre os pais e os filhos também ficam debilitadas e alteradas por causa da experiência emocional que as pessoas estão a ter e de não a conseguir integrar e resolver para saírem fortalecidas e recuperarem a relação ou reconstruírem, reconfigurarem a relação que têm com os seus filhos. E eu acho que esse é o drama do divórcio. Não é o divórcio nem a separação, não é? Não é o divórcio nem a separação, porque uh, eventos na nossa vida, ao longo da nossa vida, impactantes, adversos, nós vamos ter muitos, independentemente de passarmos ou não por um divórcio. E que naturalmente podem ter um impacto na parentalidade que nós temos com os nossos filhos, não é? Isso vai sempre depender como é que eu vou gerir esses momentos adversos, não é?
Porque há pessoas que passam por situações de desemprego. Exato. É um evento terrível. Terrível, sim. Doença, daquelas doenças De de graça. doença inesperada. E isso tem impacto nas relações que nós temos nas relações próximas, nomeadamente com a parentalidade, não é? Exato. Ou a morte de pessoas os avós, mas muitas vezes mortes precoces, primos, irmãos. Há rupturas de relações que não são só as conjugais, que têm um impacto enorme. Sim. Há avós que se zangam com os seus filhos e isso tem um impacto com os netos. Ou ao contrário, os filhos que se zangam com os avós, que rompem mesmo relações. E isto não se fala. Claro, Não é? claro. Há relações muito próximas de amizade com impactos tão estruturantes e tão impactantes que a sua ruptura tem um impacto na vida das famílias, não é? Claro. Não falamos disto. Sim, sim. E aqui Empresas, falência, há famílias que. falências. Não é? Sim. Há famílias que de um dia para o outro, Mafalda, eu acompanho despedimentos de pessoas que hoje falei com elas hoje e à tarde estão-me a ligar a dizer fui despedida, que não estavam completamente surpreendidas. Sim, sim, sim. Perdas estacionais também são coisas que abalam imenso a estrutura da família e que trazem ali também muita dor e muita incapacidade também relacional. Agora, não é o evento em si por si só que vai ter um impacto negativo na minha vida e na vida dos meus Sim. filhos. Ele pode ter um impacto negativo momentâneo Momentâneo. e até temporal ali em termos de processo, mas que lá está, é isso que também são as oportunidades de desenvolver a resiliência e de Mas sairmos não vai fortalecidos ditar a parentalidade que tenho com os meus Exato, e filhos. sobretudo não vai ditar quem eu sou, e sobretudo não vai, não é? Claro que vai Naturalmente que há ali influenciar, vai-nos momentos. ajudando a reconstruir, com certeza. Mas é a oportunidade que também traz, não é? Olha, aqui voltando à Glennon, ela depois faz a descrição do que o pai disse. A Glennon apaixonou-se pela Abby, e então depois o pai dos miúdos diz aos miúdos, O pai que era o que é o ex-marido dela. ex-marido dela. Neste momento ainda não são, ainda se estavam a Ainda é o separar, marido. ainda é o marido, mas já estão a planear o divórcio e, portanto, estão-se a organizar nesse sentido. E ele diz aos filhos: vai ficar tudo bem. A Abby é uma boa mulher. Vamos ser um novo tipo de família, mas vamos continuar a ser uma bela família. Ele deu aos nossos filhos autorização para amarem a Abby e esse foi o maior presente que alguma vez me deu. Talvez o maior presente que alguém me deu. Contámos às nossas famílias, contámos aos nossos amigos. Tudo aquilo aconteceu em 2 semanas. Não é? Esta gentileza de querer conduzir e tornar também belo, se calhar, num momento, tal como estavas a falar, não é? O casamento nós queremos que seja um dia especial, belo, perfeito, que corra tudo da melhor maneira. Também é possível desejar isso para um dia de divórcio, não é? Em que vamos fazer isto o mais belo possível, vamos trazer amor para este momento, vamos trazer gentileza para este momento, vamos querer que seja perfeito dentro daquilo que é o possível desta perfeição. E eu tenho muita pena que não haja mais partilhas destas. A Joana Gama também aqui no podcast também partilhou como fez isso num estilo mais festivo, que também fez isso, que ela e o ex-marido celebraram esse dia, e tanto também conseguirmos pensar que queremos tornar esse dia especial e como é que ele pode ser especial, sem fantasias, sem lirismos, porque às vezes há momentos que não dá para celebrar nada, mas alguma coisa de bonito nós podemos fazer nesse dia, algum gesto contentor, algum gesto securizante, algum gesto de esperança, nós podemos entregar esse dia e esse momento. Também é preciso querer, não é? E procurá-lo. Então, aí sim. Esse livro que estavas a citar, de facto, está cheio, acho que está recheado daquelas recomendações que eu acho que para quem passa por um divórcio, ou não, tem reflexões muito, muito importantes e muito interessantes. Eu estava aqui, fui aqui ao meu livro e está cheio de sublinhados, né? sublinhados, cheio de sublinhados. E ela diz uma coisa aqui sobre o casamento, que eu acho que para mim fez muito sentido e que acho que é assim uma mensagem que as pessoas deviam ter presentes.
E nós também dizemos isto, porque ainda acha mais interessante, porque nós defendemos isto mesmo, que um casamento bem sucedido é aquele que deixei de acreditar, diz ela, que um casamento bem sucedido é aquele que dura até à morte, mesmo que um ou ambos os cônjuges estejam a morrer dentro dele. Decidi que antes de me entregar a outra pessoa faria a mim mesma o voto de não me abandonar. Achei isto fabuloso. E esta ideia do casamento eterno, e do casamento que vai até ao fim da morte, é aquele que é bem sucedido, tem mesmo de ser desconstruído. Porque existem divórcios, não é? Com casamentos que foram bem sucedidos. Uhum. Sim, sim. Não é? E se nós aceitarmos esta premissa, também é muito mais fácil termos um divórcio bem sucedido. Porque também assisto às vezes a casamentos que foram bem sucedidos e depois não se conseguem fazer um divórcio bem sucedido. Uhum. E não é Também já preciso... aconteceu o contrário, Marcela. Casamentos que não foram bem sucedidos. E não ser bem sucedido não é porque estão a terminar. Não foram bem sucedidos porque não houve espaço para cada um ser quem era e viver os valores com integridade que desejava. Então, não foram bem sucedidos e conseguirem depois fazer um divórcio bem sucedido. E às vezes é esse também quase que o pacto, que é, olha, nós com o casamento não conseguimos, com o divórcio vamos conseguir. E também é incrível ver esses processos, são assim, absolutamente fantásticos. Sair destes mitos, não é? Destes mitos, destes clichês que nos são apresentados. Sim. Criar novas narrativas, não é? Criar novas narrativas. E sobretudo as nossas, mais do que aquelas que eu e tu até possamos estar agora aqui a apresentar. Sim. Cada um criar a sua. Uhum. Bem alinhado e bem fundado dentro da sua verdade, da sua realidade, não é? Ela também fala nisso da coragem, não é? Que é coragem, que a coragem não é ir apesar do medo. Não é? Há muito esta coisa de ter coragem não é não ter medo, ter coragem é ir apesar do medo. E que ela depois diz, eu acho isto um bocadinho arriscado, porque ir apesar do medo é que há coisas que quando temos medo é mesmo melhor não ir. E não é coragem nenhuma ir para ela uma fala coisa isso a assustadora. propósito da filha dela, né? Ela depois dá esse exemplo, não é? Como é que eu vou dizer aos meus filhos que, olha, coragem é ires apesar do medo. Quando depois eles a seguir vão sair à noite e está um tipo bêbado a conduzir e eu fico, vai apesar do medo, tem coragem. Não, se estás com medo e se estás a ver que é inseguro, não vás. Aí é preciso ter a coragem de dizer, eu não vou porque estou com medo e isto é perigoso. Não é? Então, ela acha que a coragem não é tanto. E eu fiquei a pensar nisso, sabes? Eu acho que isto também tem a ver com fases evolutivas nossas coletivamente. Durante muito tempo, coragem era, coletivamente, tínhamos a ideia que era não ter medo. Depois passámos para esta fase de coragem é ter medo, mas ir apesar do medo. E agora estamos a chegar a outra fase em que conseguimos perceber que coragem não é tanto se tens medo ou não tens medo, ou se vais com medo ou não vais com medo. Coragem é conseguires responder alinhado com a tua verdade. É responderes de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, respondes a partir daquilo que é teu e que tu acreditas e que é importante para ti e não te estás a conformar aquilo que é uma imposição de fora, externa, não é? E portanto conseguiste também dizer ao mundo, olha, é isso que vocês estão a pedir, não é isso que eu acho que é o melhor para mim, não é isso que eu quero para mim, é? E ter essa coragem de vir de dentro para fora. Então acho que é isso, sobre as narrativas, conseguimos criar as nossas próprias narrativas. Do sítio, acho que também de um sítio de paz e de beleza. E eu acho que nós temos muito medo de pôr beleza nestes momentos. E é muito importante trazer beleza para estes momentos, porque podem ser muito belos. Um beijinho grande para ti. Obrigada, Mafalda. Obrigada, Marcelo.